Nós vamos ler em Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler de novo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2 e 8. Versículos conhecidos. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E por último, em Lucas 19. Lucas 19 e 9 e 10. Aqui temos as palavras do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É só isso que nós vamos ler como a bênção de Deus. Nós temos lido hoje de noite sobre a salvação. A salvação que cada pessoa precisa, meus ouvintes. Cada pessoa precisa ser salvo para um dia chegar no céu. É um fato, é uma realidade. E nós temos lido hoje que a salvação é um dom de Deus. No mundo religioso hoje, no mundo evangélico, se fala muito em dons. Hoje nós temos lido aqui deste dom. O dom gratuito de Deus. A salvação de Deus é um dom, é um presente que Deus dá para o pecador. O pensamento mais normal de cada pessoa para, enfim, chegar no céu é que precisa fazer algo, tem que fazer alguma coisa. Tem que pagar, se sacrificar, orar. Enfim, tem que fazer algo. Mas, meus ouvintes, nós aprendemos nesse livro sagrado, na palavra de Deus, que o pecador, eu e você, não temos condições de fazer algo para a salvação. Não. É por isso que lemos nas Sagradas Escrituras que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho para nos salvar, para salvar o pecador. E a salvação de Deus é oferecida como um dom
um presente gratuito ao pecador que não tem condições e não pode fazer nada. A Bíblia nos mostra que a situação do pecador sem a salvação, Deus vê ele como um morto espiritualmente, precisa de alguém que faça tudo a favor dele. Um morto precisa de vida. E aonde encontra essa vida? Se encontra no Senhor Jesus Cristo. Nós temos lido hoje em Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecador nos seus pecados está destinado à morte, e morte eterna, condenação eterna, lago de fogo. Por um homem entrou o pecado nesse mundo, e pelo pecado a morte. Mas graças a Deus que Deus, na sua graça, conforme lemos em Efésios 2 e tantas outras passagens, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. De novo, dom de Deus é um presente. Deus está oferecendo a favor do pecador. O pecador indigno e culpado e merecedor só do castigo de Deus. Mas Deus está oferecendo a salvação de graça. Um dom, um presente. Mas eu faço uma pergunta já nesta parte da reunião. Será que tem pessoas hoje, ouvintes do Evangelho aqui, querendo ser salvo? Compreendendo que como está nos seus pecados, está em perigo de perecer? A Bíblia nos ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. E sabe, meus ouvintes, o pecador nos seus pecados, como nasceu nesse mundo aqui, não está no caminho para o céu, está no caminho para o inferno. Pode ser um bom trabalhador, cumpridor com seus deveres, pode ser religioso, mas nos seus pecados não muda em nada. O pecador precisa ser salvo. Deus, na sua graça, há mais de 40 anos atrás, me salvou. Eu era também um religioso, lia um pouco a Bíblia, mas não era salvo, não tinha salvação, não sabia nada sobre esse assunto da salvação. Eu precisei ouvir o Evangelho. Ouvindo o Evangelho, fui levado a pensar na minha necessidade, no meu pecado, no perigo de perecer no inferno. E me surgia muitas vezes também a pergunta, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu só fui salvo quando eu compreendi o que nós temos lido aqui, que tudo Cristo já tinha feito, e com perfeição, e Deus satisfeito dá
a salvação. Tem alguém hoje nesta conferência decidido, disposto a receber a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo? Meu ouvinte, Deus oferece a salvação como um presente, um dom gratuito. Mas escuta, meu ouvinte, mas isso teve um custo. Sim, teve um custo. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar e nos oferecer gratuitamente a salvação, Ele se deu-se a si mesmo em preço de redenção. Isso quer dizer que Ele se ofereceu-se à morte e morte de cruz. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Sim, meu ouvinte, é por isso que Deus hoje oferece a salvação como um presente, um dom. Você já tem este dom, este presente? Você já é uma pessoa salva? Eu espero que você, se não é salvo ainda, aproveite essa noite. Hoje é o dia de salvação. Porque, meu ouvinte, o futuro do pecador nos seus pecados é a morte, é o inferno, é o lago de fogo. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário. O Senhor Jesus Cristo disse que o fim do caminho espaçoso, um caminho do pecador, é a perdição, é a ruína, é o inferno. Mas não precisa ninguém ir para o inferno. Temos que dar graças a Deus, meus ouvintes, que você pode ser salvo. Salvo gratuitamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que maravilha! Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, essa vida eterna se encontra no Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Você tem esta vida eterna? Você tem o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador pessoal da tua alma? E Senhor da tua vida? Você tem? Quando recebeu Ele? Quando confiou nele como teu Salvador, compreendendo o valor da sua morte, o valor do seu sangue derramado, o preço pago para nos purificar e nos dar a vida eterna, a garantia do céu. Nós temos lido hoje em Efésios 2, versículos tão conhecidos. Mas, meu ouvinte, você precisa encarar esse assunto. Precisa de uma decisão. A salvação não acontece por acaso, sonhando, dormindo.
Não, meu ouvinte. O pecador tem que levar a sério esse assunto. Lemos aqui, porque pela graça sois salvos. A salvação é fruto da graça de Deus, da bondade de Deus a nosso favor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, no valor da obra que Ele consumou na cruz. Diz aqui, isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dom de Deus. Deus está pronto a dar para aquele pecador que busca a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pessoas hoje confiam em tanta coisa. Confia na religião, na igreja, nas suas obras, no seu dinheiro. Enfim, não, meu ouvinte. O pecador que é salvo é o pecador que abre mão de tudo e de todos e de si mesmo. De mãos vazias como um pecador arrependido, depositando sua fé no Senhor Jesus Cristo, compreendendo o valor daquela morte na cruz. Aquele sangue derramado foi o preço pago. E por isso Deus pode salvar gratuitamente, porque tudo Cristo já tem feito, e com perfeição, Deus com isso satisfeito dá a salvação. Diz aqui, a salvação não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem da obra de Cristo. Isso sim, foi necessário a morte do Senhor Jesus Cristo. Foi necessário o seu sangue ser derramado, sua morte, sepultamento, ressurreição, e Ele está vivo, e Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, crendo nele para a sua salvação. Salvação como um presente, um dom. Mas a pergunta é, você está disposto, resolvido de coração, a renunciar o seu pecado e a confiança em tudo mais para descansar 100% no valor do Senhor Jesus Cristo? Foi isso que eu compreendi naquela noite que fui salvo. Sim, meu ouvinte. Lemos que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que o pecador precisa, o que Deus quer do pecador é que ele renuncie, que ele deixe. Nós lemos hoje em Lucas 19, ligado com Zaqueu, aquele encontro que Zaqueu esteve com o Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor com Zaqueu. E lemos ali que Zaqueu recebeu o Senhor Jesus Cristo de bom gosto, ele recebeu. E o Senhor Jesus Cristo disse, hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido. Então, a salvação que o pecador precisa vem do Senhor. É Ele que quer salvar. A salvação que você precisa vem do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser salvo? Em Efésios lemos aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não diz aqui grande fé, não, da fé, da confiança em Cristo. O pecador é salvo por causa do valor da morte e do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado para salvar todo pecador que arrependido deposita sua fé em Cristo. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que você tome essa decisão já nesta reunião para a sua salvação.